Meu nome é Ella Tomlinson, tenho 32 anos. Você já se sentou à mesa rodeado pela família, ouvindo-os rir da acusação mais dolorosa que alguém poderia fazer contra você, enquanto a única pessoa que deveria defendê-lo se junta a eles? Foi exatamente isso que aconteceu na festa de aniversário de 1 ano do meu filho, quando minha sogra questionou publicamente se o bebê era mesmo filho do meu marido. 25 parentes testemunharam minha humilhação enquanto meu próprio marido ria e dizia: talvez ela tenha um segredo. Mas o que eles não sabiam era que eu vinha me preparando para esse momento havia 3 meses, com evidências de DNA e provas de algo muito mais chocante escondidas na minha bolsa. Antes de começarmos, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente gostar desta história. E, independentemente de onde você estiver assistindo, compartilhe sua localização e horário local nos comentários. Deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo começou. Meu casamento com Jared parecia perfeito por fora. Tínhamos uma linda casa nos subúrbios de Connecticut, bons empregos e, depois de 2 anos tentando, nosso bebê milagroso, Noah. Mas sempre havia uma sombra sobre a nossa felicidade: Margaret Tomlinson, minha sogra. Desde o primeiro dia, Margaret deixou claro que eu não era a escolha dela para Jared. Que pena, ela dizia em todas as reuniões de família. Isabella Smith acabou de comprar outra propriedade. Aquela moça tem muita visão. Isabella era filha da sócia de Margaret, uma deslumbrante herdeira do ramo imobiliário de 28 anos a quem Margaret tratava como a filha que nunca teve. As comparações foram constantes. No dia de ação de graças, Isabella acaba de fechar negócio por uma cobertura de $2 milhões. Como vai seu trabalhozinho de contabilidade, ela? No Natal, Isabella vai organizar um jantar de gala beneficente no mês que vem, sabe, aquele tipo de evento que faz a diferença. Até no meu próprio chá de bebê, Isabella teria dado uma festa tão glamourosa. Isso é pitoresco. Jared nunca me defendeu. Nenhuma vez. Ele simplesmente ficava olhando para o prato ou mudava de assunto. Mamãe só é apaixonada por sucesso, ele me dizia mais tarde, a sós no nosso quarto. Não leve para o lado pessoal. Mas como não levar para o lado pessoal quando ela criticava tudo, desde a minha comida até o meu corpo no pós-parto? Isabella mantém a forma tão bem, observou Margaret 3 semanas depois do meu parto. Pilates todas as manhãs às 6 horas. A pior parte. Margaret tinha poder. Poder de verdade. Ela era dona de 12 propriedades em Connecticut e controlava o fundo fiduciário deixado pelo falecido avô de Jared. Todas as decisões financeiras na vida de Jared passavam primeiro por ela. Nossa hipoteca, ela foi fiadora. A promoção dele no trabalho, as conexões dela tornaram isso possível. Pensei que as coisas mudariam depois do nascimento de Noah. Estava enganada. Pioraram. As mudanças em Jared começaram de forma sutil, cerca de 3 meses após o nascimento de Noah. Ele começou a trabalhar até tarde, muito tarde mesmo. Projeto grande, ele murmurava, evitando meu olhar. Mas eu conseguia sentir o perfume de Margaret no paletó dele quando ele chegou em casa. Eles estavam tendo reuniões para jantar sem mim. Então vieram os comentários sobre a minha aparência. Você costumava se vestir melhor, disse-lhe certa manhã, enquanto me observava amamentando Noah com meu pijama manchado de leite. Isabella passou pelo escritório ontem. Ela sempre está tão bem arrumada. Isabella no escritório dele? Desde quando? A primeira traição de verdade aconteceu quando peguei o celular do Jared emprestado para ligar para o pediatra, o meu estava sem bateria. Apareceu uma notificação de mensagem da Margaret: ela está se descuidando, querida. Noah merece coisa melhor. Pense no que conversamos. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a tela para cima. A conversa me embrulhou o estômago. Jared, mãe, estou começando a entender o que você quer dizer sobre a ela. Margaret, o bebê nem sequer tem os seus olhos. Olhos azuis, Jared, de onde vieram esses olhos? Jared, eu também já me perguntei sobre isso. Margaret, Isabella jamais te colocaria nessa situação de incerteza. Meu marido, o homem que segurou minha mão durante 18 horas de trabalho de parto, que chorou quando Noah nasceu, estava discutindo a paternidade do nosso filho com a mãe dele pelas minhas costas, como se eu fosse uma estranha que o tivesse enganado. Naquela noite, confrontei-o gentilmente.
Está tudo bem? Você parece distante. Ele explodiu. Meu Deus, ela, por que você é tão carente? Um homem não pode trabalhar duro pela sua família sem ser interrogado? Mas eu vi a culpa em seus olhos, o jeito como ele não conseguia olhar para Noah sem franzir a testa, o jeito como ele começou a dormir no sofá, alegando que o bebê o mantinha acordado, mesmo que Noah já estivesse dormindo a noite toda há semanas. Algo estava se desfazendo no meu casamento, e Margaret estava segurando o martelo. A verdade veio à tona numa tarde de terça-feira. Jared havia deixado o laptop aberto na bancada da cozinha, algo que ele nunca fazia. Uma notificação de e-mail apareceu, cronologia de Isabela, confidencial. Eu não deveria ter olhado, mas olhei. A troca de e-mails entre Margaret e Jared remontava a 2 meses. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia o plano mestre de Margaret, apresentado como uma proposta comercial. Primeira fase: criar dúvidas sobre a paternidade de Noah. Plantar sementes durante reuniões familiares. Segunda fase: organizar mais encontros acidentais com Isabela. Terceira fase: após o confronto na festa de aniversário, entre com o pedido de divórcio alegando preocupações com infidelidade. Quarta fase: transferência de $500.000 após a finalização do divórcio. A família de Isabela contribui com uma quantia equivalente para que vocês possam recomeçar juntos. $500.000. Esse era o preço que meu casamento, minha reputação e o futuro do meu filho estavam pagando. Mas a pior parte foi a resposta de Jared: mãe, o dinheiro resolveria tudo. Noah poderia ir para as melhores escolas, independentemente de quem ele realmente seja. Ela receberia o apoio padrão. Todo mundo sairia ganhando. Sentei-me no chão da cozinha, com o laptop no colo, lendo e-mail após e-mail, capturas de tela de mensagens de texto entre Margaret e a mãe de Isabela, extratos bancários mostrando uma conta conjunta já aberta, até mesmo uma minuta de acordo de custódia dando a Jared a guarda total com base na minha suspeita de infidelidade. Eles tinham planejado tudo. A única coisa que não tinham previsto era eu descobrir. Encaminhei tudo para meu e-mail pessoal e depois apaguei as evidências da minha espionagem. Minha mente estava a mil confrontá-los agora. Não, eles negariam tudo, apagariam as provas e me pintariam como paranoico. Eu precisava de algo inegável, algo público, algo que destruísse completamente a narrativa deles. Foi aí que eu soube exatamente o que tinha que fazer. Naquela noite, fiquei acordada encarando o berço de Noah no canto do nosso quarto, meu lindo menino com o nariz do pai e os olhos azuis da minha avó. Sim, os olhos da minha avó que pularam 2 gerações. Se eu permanecesse em silêncio, como seria a vida dele? Ele cresceria ouvindo sussurros: ele é mesmo filho do Jared? Os colegas de escola repetiriam o que os pais diziam a portas fechadas. Cada conquista seria questionada, cada semelhança, analisada minuciosamente. E Jared, ele se casaria com Isabela em menos de 1 ano. Eu conseguia visualizar tudo claramente: o casamento dos sonhos de Margaret no clube de campo, Isabela no vestido de estilista que valia mais do que meu salário anual, meu filho chamando outra mulher de a mamãe a cada 2 fins de semana, se ele tivesse a sorte de ter fins de semana livres. Quanto a mim, eu seria a mulher que traiu a perfeita Jared Tominson, a interesseira que tentou se apropriar do filho de outro homem. Meu escritório de contabilidade, onde trabalhei tanto para construir minha reputação, encontraria um motivo para me demitir. Cortes no orçamento, diriam, mas todos saberiam. Peguei meu telefone e procurei um nome que não discava há anos: Patricia Wells. Minha colega de quarto na faculdade era agora a doutora Patricia Wells, chefe do departamento de genética da Johns Hopkins, uma das vozes mais respeitadas em sua área. Patty, sussurrei quando ela atendeu. Preciso da sua ajuda, e isso precisa ser mantido em total sigilo. Ela: o que há de errado? Você parece? Vocês conseguem fazer um teste de paternidade? Um teste legal. Incontestável. Houve uma pausa. Claro. Quando? Amanhã. Nos 3 meses seguintes, transformei-me em alguém que não reconhecia, uma estrategista, uma detetive, uma mulher que se preparava para a guerra enquanto servia o café da manhã com um sorriso. A doutora Patrícia agilizou o teste de DNA pelos canais oficiais, um processo de coleta rápido, porém totalmente legal e autenticado, com tripla verificação e documentação em vídeo. Isso seria válido em qualquer tribunal.
Os resultados foram exatamente como eu esperava, 99,99% de probabilidade de paternidade. Jared era o pai de Noah, sem sombra de dúvida. Mas não parei por aí. Contratei uma advogada discretamente, paga em dinheiro vivo com o que tinha economizado do supermercado durante semanas. Sarah Martinez, uma advogada de família conhecida por lidar com divórcios litigiosos. Documente tudo, ela aconselhou. Capturas de tela, gravações, se for legal em Connecticut, o que é com o consentimento de uma única parte. Construa sua fortaleza antes mesmo que eles saibam que há uma guerra. Então eu fiz isso. Tirei prints de todas as mensagens de texto entre Jared e sua mãe, gravei os comentários sarcásticos de Margaret nos jantares de domingo, fotografei extratos bancários mostrando transferências misteriosas para a conta de custódia. Montei um dossiê que deixaria qualquer juiz boquiaberto. O convite para a festa de aniversário foi enviado com 6 semanas de antecedência. Margaret insistiu no grande salão de baile no centro da cidade. Sou o melhor para o meu neto, disse ela, embora seu sorriso nunca chegasse aos olhos quando olhava para Noah. 25 convidados confirmaram presença, familiares de ambos os lados, colegas de Jared e até Isabella, que Margaret adicionou à lista por conta própria. Vai ser perfeito, disse-me Margaret, dando-me um tapinha condescendente na mão. Todos os que importam estarão lá? Sim, pensei, segurando o relatório de DNA escondido na gaveta trancada da minha escrivaninha. Todos que importam testemunharão exatamente quem Margaret Tominson realmente era. A contagem regressiva começou, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. E durante todo esse tempo, eu sorri, representando o papel de esposa perfeita e nora grata. Eles não faziam ideia do que estava por vir. O grande salão de baile cintilava com a decoração extravagante de Margaret, balões dourados, um bolo de 3 andares que custou mais do que a maioria das prestações de uma hipoteca, arranjos de cristal que gritavam dinheiro. Noah, em seu pequeno smoking, ria baixinho em meus braços, completamente alheio à tensão que fervilhava no ar. 25 convidados chegaram e se acomodaram em seus lugares designados. Margaret fez questão de que Isabella se sentasse bem em frente a Jared, enquanto eu fiquei na outra ponta, supostamente para ficar mais perto da cadeirinha do bebê. Margaret chegou com 30 minutos de atraso, como sempre, fazendo sua entrada triunfal em um vestido que provavelmente custou mais do que o nosso carro. Isabella deslizou ao seu lado em um deslumbrante vestido de coquetel vermelho, parecendo ter saído de uma revista de moda. Eles trocaram beijos no ar com os convidados, e a voz de Margaret ecoou pelo salão. Isabella, querida, sente-se aqui ao lado de Jared. Vocês dois têm tanta coisa para conversar. Meu marido nem sequer fingiu protestar. Puxou a cadeira de Isabella, com um sorriso maior do que eu vira em meses. Isabella está absolutamente radiante, não é? Margaret anunciou em voz alta. Uma jovem tão bem-sucedida. Acabou de fechar outro negócio milionário ontem, não é, querida? Isabella corou delicadamente. 2 milhões, na verdade. Os parentes murmuraram em sinal de aprovação. Minha prima linda me lançou um olhar de compaixão, mas não disse nada. Ninguém jamais confrontou Margaret. Margaret não demorou muito para atacar. Assim que o prato principal foi servido, ela se levantou, batendo na taça de champanhe para chamar a atenção. Antes de comemorarmos o primeiro aniversário do meu neto, ela fez uma pausa deliberada. Preciso dizer algo que tem me incomodado. O ambiente ficou silencioso. Garfos suspensos a meio caminho da boca. Olha que menino lindo, ela apontou para Noah. Traços tão incomuns. Esses olhos azuis, tão inesperados. O olhar dela fixou-se no meu. A família de Jared tem olhos castanhos há 5 gerações. A genética não é fascinante? Minha tia Ellen se remexeu desconfortavelmente. A avó de ela tinha olhos azuis. Ela fez isso? Perguntou Margaret, com um tom de ceticismo. Que conveniente lembrar disso agora. Ela se aproximou da cadeirinha de Noah, estudando-o como um espécime. E o nariz dele, o queixo. Tenho olhado fotos da família. Simplesmente não consigo ver meu filho no rosto dessa criança. Os sussurros começaram imediatamente. O primo de Jared, Michael, chegou a pegar o celular, provavelmente para pesquisar sobre hereditariedade genética no Google.
O sogro de Margarete, Thomas, advertiu em voz baixa: Margarete, isso não é apropriado. Não é? Ela se virou para ele. Quando o dinheiro e o legado da família estão em jogo, quando todo o futuro do meu filho pode ser construído sobre uma mentira? Isabela inclinou-se para a frente, sua voz alcançando perfeitamente. Deve ser tão difícil, Sra. Tomlinson, não saber ao certo. Foi nesse momento que Jared deveria ter se levantado, deveria ter defendido sua esposa e seu filho. Em vez disso, ele encarou Noah, com o maxilar cerrado, sem dizer nada. Algumas mulheres, continuou Margarete, agora dirigindo-se à sua plateia, fariam qualquer coisa para garantir sua posição. Enredar um bom homem com um bebê que talvez nem seja. A mãe tem razão, interrompeu Jared de repente, sua voz cortando a sala como uma lâmina. Meu coração parou. Jared se levantou lentamente, levando a mão ao ombro de Isabela como se buscasse apoio. O gesto não passou despercebido por ninguém. Venho pensando nisso há meses, anunciou ele, com a voz carregada daquela falsa preocupação que eu ouvirá ensaiar em frente ao espelho. A cronologia da concepção de Noah foi durante aquela conferência que ela participou em Boston. Fiquei paralisada enquanto meu marido me destruía publicamente. Ela ficou fora por 3 dias, continuou ele, evitando meu olhar. Voltou diferente e feliz, até demais. E então, surpresa, está grávida. Margarete deu um suspiro dramático. Oh, Jared, coitadinho. E esses olhos? Jared riu. Riu mesmo. Talvez ela tenha um segredo. Talvez nossa perfeita ela não seja tão perfeita assim, afinal. A sala explodiu em alvoroço. Minha prima linda ficou boquiaberta. O tio de Jared começou a gravar com o celular. Isabela colocou sua mão com unhas impecáveis sobre a de Jared, um gesto de conforto que parecia ensaiado, combinado. Eu sabia, acrescentou Dorothy, amiga de Margarete. Ela sempre pareceu dissimulada. O bebê não se parece nada com Jared, acrescentou outra pessoa. Pobre Jared, criando o filho de outro homem, disse outra voz, demonstrando compaixão. Eles estavam rindo, todos eles, de mim, do meu filho, da mentira que estava sendo construída diante de seus olhos. Noah começou a chorar, atordoado pelo barulho, e estendeu os dedinhos gordinhos em minha direção. Eu me levantei para atacá-lo, e Margarete bloqueou meu caminho. Talvez devêssemos perguntar quem é o verdadeiro pai, ela. Foi alguém daquela conferência? Um colega? Um desconhecido do bar do hotel? As risadas ficaram mais altas. Jared deu um sorriso de canto enquanto Isabela sussurrava algo em seu ouvido que o fez rir baixinho. 25 pessoas, todas testemunhando minha humilhação, todas acreditando na mentira. Peguei Noah no colo e beijei-lhe a testa suavemente. Depois sorri, não um sorriso forçado, mas um sorriso verdadeiro. Teoria interessante, Margarete, eu disse lentamente, com Noah equilibrado no meu quadril, suas lágrimas secando enquanto eu massageava suas costas em círculos suaves. Que história interessante vocês inventaram, continuei, com a voz clara, firme, quase divertida. Um caso extraconjugal durante uma conferência, um amante secreto, um bebê que não deveria estar ali. Mudei Noah de quadril para o outro lado, pegando minha bolsa com uma lentidão deliberada. Já que estamos compartilhando teorias sobre segredos. O riso de Margarete vacilou um pouco. O que você está fazendo? Ah, só estou participando desta discussão fascinante sobre a paternidade do meu filho. Abri o zíper da minha mochila, com movimentos lentos e sem pressa. É interessante, Jared, você ter mencionado a conferência de Boston. Você pareceu tão prestativo quando eu fui, até me levou de carro ao aeroporto e me deu um beijo de despedida. O sorriso irônico de Jared vacilou. Qual é o seu ponto? O que eu quero dizer, eu disse, pegando primeiro o meu celular e colocando-o sobre a mesa, é que acho curioso você estar tão ansioso para questionar a paternidade de Noah. Quase como se você tivesse sido instruído a fazer isso. Isabela se remexeu desconfortavelmente. O rosto de Margarete corou. Como você ousa insinuar? Não estou insinuando nada. Meti a mão na bolsa novamente, meus dedos encontrando o envelope liso que eu guardava ali há 2 semanas. Só estou observando que isso parece muito coordenado. Muito planejado.
O ambiente estava mais silencioso agora, aquele tipo de silêncio que surge quando as pessoas sentem que a maré está mudando, mas ainda não entendem como ou porquê. Thomas inclinou-se para a frente. Ela, o que você está? Algo, eu disse simplesmente, finalmente retirando o envelope branco. Algo que acho que todos aqui precisam ver. Os olhos de Margaret se fixaram no envelope. Pela primeira vez em toda a noite, ela pareceu incerta. O envelope parecia pesado na minha mão enquanto eu caminhava ao redor da mesa, ainda no meu quadril, agora brincando com meu colar, alheio à tempestade que estava prestes a começar. Parei bem em frente a Margaret, tão perto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhar para mim. Sabe, Margaret, eu disse em tom de conversa, você tem razão em uma coisa. Segredos são terríveis. Eles corroem famílias, destroem a confiança, arruinam vidas. Coloquei o envelope sobre a mesa à sua frente com um leve baque. É por isso que acredito na transparência absoluta. Ela olhou fixamente para aquilo como se pudesse mordê-la. O que é isso? Abra. Eu não preciso. Já que estamos compartilhando segredos, eu disse em voz mais alta, dirigindo-me a todos na sala, acho que todos merecem saber a verdade, não é? Afinal, você acabou de me acusar de adultério e fraude na frente de toda a nossa família. O mínimo que você pode fazer é abrir um envelope. Jared começou a se levantar. Isso é ridículo. Sente-se, eu disse bruscamente. Algo na minha voz o fez obedecer. Sua mãe começou isso. Deixe que ela termine. As mãos de Margaret tremiam enquanto ela pegava o envelope. Isso não prova nada. Então você não tem nada a temer ao abri-lo, sorri ainda mais. A menos, é claro, que você já saiba o que tem dentro. A menos que você esteja temendo este momento há 3 meses, se perguntando quando eu descobriria seu plano. O rosto dela empalideceu. Que plano? Abra, Margaret. Os dedos de Margaret tremeram enquanto ela rompia o lacre. O som do papel rasgando ecoou pelo salão de baile silencioso. Ela retirou o conteúdo lentamente, várias páginas, documentos com aparência oficial, fotografias. Seu rosto se transformou enquanto lia, do vermelho para o branco, do branco para o cinza. Sua boca abria e fechava como a de um peixe ofegante. O que? Ela sussurrou, e depois mais alto, o que é isto? Leia em voz alta, sugeri, em tom amigável. Você estava tão ansioso para compartilhar suas teorias com todos. Compartilhe isso também. Jared se atirou por cima da mesa, tentando pegar os papéis. Mãe, não faça isso. Mas Thomas foi mais rápido, arrancando-os das mãos inertes de Margaret. Seus olhos percorreram a primeira página, e sua expressão endureceu, assumindo uma forma que eu nunca tinha visto antes. Resultados do teste de DNA de paternidade, leu ele em voz alta. Suposto pai, Jared Tomlinson. Filho, Noah Tomlinson. Probabilidade de paternidade. Ele fez uma pausa, com a voz embargada. 99,99%. Ouviram-se exclamações de espanto pela sala. Linda chegou a aplaudir, mas logo se conteve. O rosto de Jared perdeu toda a cor. Isso é falso. Tem que ser, gaguejou Isabela. Página 2, eu disse calmamente. A certificação do Laboratório de Genética Johns Hopkins. Documentação em vídeo da coleta da amostra. Tripla verificação. Gostaria de ver o vídeo com marcação de tempo do Jared fornecendo a amostra? Ele achou que era para um seguro de vida. Thomas continuou lendo, sua voz ficando cada vez mais irritada. O que é isso? Capturas de tela de mensagens de texto. Margaret, você escreveu $500 mil após a finalização do divórcio. A sala explodiu. Cadeiras foram arrastadas. Vozes se ergueram em choque e raiva. Você tentou comprar o divórcio do seu filho, exclamou Dorothy, amiga de Margaret, com um tom de desgosto no rosto. Mas eu não tinha terminado. Continue lendo, Thomas. A página 4 é particularmente interessante. Margaret tentou se levantar, mas suas pernas não a sustentaram. Ela caiu de volta na cadeira, tremendo. Thomas mostrou o relatório de DNA para todos verem.
O selo oficial da Johns Hopkins brilhava sob as luzes do lustre. Diretora do laboratório, doutora Patricia Wells, leu ele. Ela é uma das geneticistas mais respeitadas do país. É falso, gritou Jared, com o rosto vermelho. Ela deve ter... Deve ter o quê? Perguntei calmamente. Um documento falsificado da Johns Hopkins? A assinatura do Dr. Wells falsificada? Um vídeo falso seu fornecendo uma amostra de DNA 3 meses atrás, quando você achava que era para aquele seguro de vida que você nunca contratou. Sua boca abriu e fechou. Isabela afastou a cadeira dele. Mas tem mais, continuou Thomas, com a voz trêmula de raiva. Trocas de e-mails entre Margaret e a mãe de Isabela. Reuniões de planejamento, transferências bancárias para uma conta de reserva. Ele olhou para a esposa com desgosto. Você orquestrou tudo isso. Você queria destruir a reputação da ela para que o Jared pudesse se casar com a Isabela e fundir os negócios da família. O bebê não se parece com ele. Margaret gritou desesperadamente. Os olhos azuis são da minha avó, eu disse, pegando meu celular. Aqui está a foto dela. Gostaria de ver a explicação genética que a doutora Wells forneceu? É bem detalhada sobre genes recessivos e como eles podem pular gerações. Deslizei para outro documento. Ela até incluiu um gráfico mostrando a probabilidade de 25% de olhos azuis quando um dos avós os tem. Genética básica, algo que você poderia ter pesquisado no Google em vez de elaborar esse plano complexo. Os parentes estavam todos falando ao mesmo tempo. A tia de Jared gritou com Margaret. Meu primo tirou fotos dos documentos. Alguém lá no fundo já estava postando no Facebook. Isso não pode ser legal, sussurrou Isabela. O teste de DNA sem consentimento? Página 6, eu disse docemente. O termo de consentimento assinado por Jared. Ele realmente deveria ler o que assina. Espere, tem mais, disse Thomas, com a voz agora mortalmente calma. Ele mostrou uma captura de tela impressa. Esta é uma mensagem de texto sua, Margaret, para Jared, de 3 meses atrás. Ele leu em voz alta, a transferência será concluída assim que os papéis do divórcio forem protocolados. A família de Isabela contribuirá com o mesmo valor. 1 milhão no total para o recomeço de vocês juntos. A sala explodiu em alvoroço novamente. Vários celulares foram sacados, gravando tudo. Os amigos de Margaret na alta sociedade se afastaram dela como se ela estivesse contaminada. $1 milhão, alguém exclamou, boquiaberto. Para abandonar a esposa e o filho? Thomas continuou lendo, cada palavra um prego no caixão de Margaret. E aqui, crie dúvidas sobre o bebê na festa de aniversário. A humilhação pública facilitará o divórcio. Ela não lutará se estiver envergonhada. Você planejou isso? Linda se levantou, a voz trêmula de fúria. Você planejou humilhar ela na festa de aniversário do bebê dela? Foi tirado de contexto, gritou Margaret, mas sua voz era fraca e desesperada. Em que contexto? Rugiu Thomas. Que contexto possível torna isso aceitável? Você tentou destruir a família do meu neto por causa de um negócio. Isabela levantou-se de repente, com o rosto pálido. Eu não sabia disso. Do dinheiro, do plano. Minha mãe disse que Jared estava infeliz. E ela olhou para Jared com nojo. Você ia aceitar dinheiro para abandonar seu filho? Isabela, espere. Jared estendeu a mão para ela, mas ela se esquivou bruscamente. Isso é uma loucura, disse ela, recuando em direção à porta. Eu não me inscrevi para isso. Minha mãe disse que você ia se divorciar de qualquer jeito, que ela tinha te traído. Ela parou, percebendo a situação. Meu Deus, tudo mentira. Isabela, chamou Margaret, mas a jovem já estava pegando a bolsa. Chega. Isso é doentio. Ela olhou diretamente para mim. Desculpe. Eu não sabia. Então ela se foi, os saltos clicando rapidamente no chão de mármore. Olá a todos, preciso fazer uma pausa aqui por um instante. Se você já foi traído por alguém que deveria te proteger, escreva a respeito nos comentários. Suas histórias importam e você merece ser ouvido.
Não se esqueça de curtir e se inscrever se quiser ver mais histórias sobre como se defender. E não importa de onde você esteja assistindo, Califórnia, Texas, Nova York, me diga onde e que horas são. Adoro saber onde essas histórias tocam os corações. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando eu trouxe a testemunha especialista. Peguei meu celular, que já estava aberto no FaceTime. Como algumas pessoas ainda podem ter dúvidas, providenciei uma testemunha especialista. Apertei o botão de chamada. Em segundos, o rosto da doutora Patricia Wells apareceu na tela. Virei o telefone em direção à multidão, segurando-o bem alto para que todos pudessem ver. Olá a todos, disse Patricia, com voz clara e profissional. Sou a doutora Patricia Wells, diretora de serviços genéticos do Johns Hopkins Medical Center. Entendo que haja perguntas sobre o teste de paternidade que supervisionei pessoalmente. Isto é uma farsa, gritou Margarete, mas ninguém mais lhe dava ouvidos. Senhora Tominson, disse Patrícia diretamente a Margarete, quero ser absolutamente clara. Supervisionei cada etapa deste teste. A cadeia de custódia foi mantida do início ao fim. As amostras foram processadas no meu laboratório sob vigilância por vídeo. Este resultado é incontestável. Mas os olhos azuis, alguém gritou. Patrícia deu um leve sorriso. Preparei uma breve explicação. Ela mostrou um gráfico. Olhos azuis são recessivos. Quando um avô ou avó tem olhos azuis, há 25% de chance de a característica se manifestar nos netos, mesmo quando ambos os pais têm olhos castanhos. Isso se chama recombinação genética, alunos do primeiro ano de genética aprendem isso. Além disso, continuou ela, analisei fotos de 3 gerações da família. Noah tem a estrutura do nariz de Jared, o formato das orelhas e o padrão da linha do cabelo. A semelhança é realmente muito forte quando se olha além da cor dos olhos. Thomas deu um passo à frente. Dr. Wells, existe alguma possibilidade de este teste estar errado? Senhor, a probabilidade de erro é inferior a 0,01%. Para ser franco, é mais provável ganhar na loteria 5 vezes seguidas do que este teste estar incorreto. Noah é, sem qualquer dúvida científica, filho biológico de Jared. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margarete parecia que ia desmaiar. Jared estava com a cabeça entre as mãos. Há mais uma pessoa que precisa falar, eu disse, trocando de aplicativo. O viva-voz preencheu o salão de baile silencioso com um tom de descagem e, em seguida, uma voz profissional. Aqui é Sarah Martinez, advogada. Ela, estou no viva-voz? Você é. Todos podem te ouvir. Boa noite a todos. Sou o advogado da senhora Tominson. Quero deixar algo bem claro, especialmente para você, Margarete Tominson. O que ocorreu aqui esta noite constitui difamação, imposição intencional de sofrimento emocional e conspiração para cometer fraude. Robert, amigo advogado de Margarete, levantou-se. Espere um minuto. Você está representando a senhora Margarete Tominson, conselheira? Eu não, mas... Então, por favor, sente-se. Margarete, você acusou publicamente minha cliente de adultério e fraude na frente de 25 testemunhas. Temos provas em vídeo de tudo o que foi dito esta noite. Os danos são substanciais e quantificáveis, perda de reputação, sofrimento emocional e potencial impacto em sua carreira. Você não pode me processar, gritou Margarete. Eu sou da família. Membros da família podem, sim, processar uns aos outros por difamação, especialmente quando a intenção maliciosa é comprovada. E essas mensagens de texto e e-mails demonstram claramente a intenção maliciosa. Você conspirou para destruir o casamento do meu cliente para obter ganho financeiro. Jared ficou de pé, trêmulo. Isso está indo longe demais. E Sr. Tominson, a voz de Sarah tornou-se gélida, o senhor participou dessa difamação. O senhor é igualmente responsável. A única razão pela qual minha cliente não está tomando medidas legais imediatas é porque o senhor é o pai de Noah. Mas essa cortesia tem seus limites. O silêncio na sala era sepulcral. Vários convidados se aproximaram da porta. Minha cliente tem algumas condições, continuou Sarah. Sugiro que você ouça com muita atenção. Antes que Sarah pudesse continuar, as portas do salão de baile se abriram de repente.
Isabela ficou parada ali, a compostura perfeita despedaçada, o rímel escorrendo pelas bochechas. Mas ela não estava sozinha. Sua mãe, Victoria Smith, estava com ela, com uma expressão furiosa. $1 milhão, a voz de Victoria ecoou. Margaret, você prometeu $1 milhão à minha família para acabar com um casamento? Margaret teve dificuldade para se levantar. Victoria, eu posso explicar? Explique. Victoria riu amargamente. Explique como você usou minha filha como peão, como fez minha família parecer destruidora de lares. Ela se virou para a multidão. Para que fique claro, não sabíamos nada sobre esse plano. Disseram a Isabela que o casamento de Jared já havia acabado, que ela tinha sido infiel. Fomos enganados. Isabela deu um passo à frente, com a voz trêmula. Cansei de tudo isso. Jared, você é patético, um homem que venderia a própria família por dinheiro. Ela o olhou de cima a baixo com nojo. Eu não me casaria com você nem se você fosse o último homem na terra. Isabela, por favor. Não me toque. Você ficou aí sentado e deixou sua esposa ser humilhada. Você riu enquanto sua mãe destruía a própria reputação. Que tipo de homem faz isso? Ela se virou para mim. Eu sinto muito mesmo. Pensei que me tivessem dito que você era vilã aqui. Agora eu vejo quem são os verdadeiros vilões. Victoria pegou o celular. Margaret, estou ligando para meus advogados. Nossa parceria comercial está encerrada, com efeito imediato. E se o nome da minha família for difamado por causa do seu esquema, vamos processá-la e tomar tudo o que você tem. Saíram juntas, os saltos de Isabela tilintando com raiva, o braço da mãe em volta de seus ombros. A porta bateu com uma frieza devastadora. Margaret desabou na cadeira, com seu império desmoronando ao seu redor. O silêncio foi quebrado pelo arrastar de uma cadeira contra o mármore. Thomas Tomlinson levantou-se lentamente e, pela primeira vez nos 10 anos em que o conhecia, ele parecia verdadeiramente imponente. 40 anos, disse ele, com a voz ecoando pela sala. 40 anos em silêncio. 40 anos deixando você comandar tudo, Margaret. Controlar tudo. Destruir tudo que toca. Thomas, não faça isso, Margaret sussurrou. Cale a boca. Seu rugido fez todos pularem. Pela primeira vez em sua miserável vida, cale a boca. Ele se virou para a multidão. Vocês todos querem saber a verdade? Aqui está. Esta não é a primeira vez que Margaret faz isso. 30 anos atrás, ela afastou a namorada de Jared na faculdade, uma moça adorável que não tinha dinheiro suficiente. 20 anos atrás, ela sabotou o casamento da minha irmã porque não gostava das posições políticas do cunhado. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. Jared parecia atônito. Pai, o que você está? Chega, filho. Chega de acobertá-la. Chega de vê-la destruir pessoas. Thomas aproximou-se de mim e, para meu completo espanto, pegou minha mão delicadamente. Você foi a melhor coisa que já aconteceu ao meu filho. Você nos deu Noah. Você suportou anos de abuso com graça. E esta noite você demonstrou mais coragem do que eu tive em 4 décadas. Ele se virou para Margaret. Já consultei um advogado. Os documentos estão no meu carro. 40 anos já são suficientes. Você não está falando sério, Margaret sussurrou. Estou falando muito sério. E mais uma coisa. Ele olhou para a multidão. Eu apoio a ela completamente. Quem tiver algum problema com isso pode ir embora agora. 3 amigas da alta sociedade de Margaret imediatamente pegaram suas bolsas e saíram sem dizer uma palavra. Eu estava no centro da sala, Noah agora dormindo tranquilamente em meu ombro, apesar do caos. Minha voz era calma, controlada, a voz de alguém que já havia vencido. Eis as minhas condições, eu disse, olhando diretamente para Margaret e depois para Jared. Primeiro, vocês dois vão se desculpar, não em particular. Aqui e agora, na frente de todos aqueles diante dos quais vocês tentaram me humilhar. Eu não vou, Margaret começou. Então eu ligo para a polícia, eu disse simplesmente. Conspiração para cometer fraude é crime. As provas são esmagadoras.
A voz de Sarah soou pelo alto-falante. Ela está certa. Com esses documentos, as acusações criminais certamente se sustentariam. O rosto de Margaret se contorceu em uma expressão de desgosto. Ela olhou ao redor em busca de apoio, mas não encontrou ninguém. Em segundo lugar, continuei, você não terá contato sem supervisão com Noah por 6 meses. Depois disso, somente visitas supervisionadas, se e quando eu decidir que você as mereceu. Você não pode me impedir de ver meu neto. Eu posso e vou. Você questionou publicamente a paternidade dele. Tentou destruir a família dele por dinheiro. Você perdeu o direito de ser avó dele até provar que é confiável. Me virei para Jared. Quanto a você, vamos fazer terapia intensiva, individual e de casal. Você vai comparecer a todas as sessões. Você vai se dedicar, e teremos total transparência financeira daqui para frente. Contas separadas que eu posso monitorar. Chega de transferências secretas para os esquemas da mamãe. Jared assentiu com a cabeça, atordoado, com a aparência de um homem que acabará de perceber que havia perdido tudo o que importava. Terceiro, eu disse, dirigindo-me a ambos, se algum de vocês falar mal de mim novamente, para qualquer pessoa, eu divulgarei tudo nas redes sociais. Tudo. Os e-mails, as gravações, as transferências bancárias. A reputação de vocês será destruída para sempre. Isso é chantagem, disparou Margaret. Não, corrigiu Sarah. Isso são as consequências. O peso da derrota finalmente caiu sobre Margaret Tominson. Sua postura impecável desmoronou. Ela caiu de joelhos, literalmente caiu, com as pernas cedendo completamente. Me desculpe, ela sussurrou, depois mais alto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpe, ela. Me desculpe muito, muito mesmo. A sala prendeu a respiração. Eu estava errada, continuou ela, com a voz embargada. Eu queria controlar tudo. Queria que Jared tivesse a vida que eu planejei, a esposa que eu escolhi, o futuro que eu projetei. Ela olhou para mim, o rímel escorrendo em rios negros. Mas você o amava de verdade. E você lhe deu Noah. E eu tentei destruir isso porque não conseguia controlar. Ela se virou para a multidão, muitos dos quais estavam filmando. Todos aqui testemunharam isso. Eu, Margaret Tominson, acusei falsamente minha nora de infidelidade. Eu sabia que Noah era meu neto. Eu sabia que ela era fiel. Eu menti porque queria que meu filho se casasse com outra pessoa por dinheiro e status. Sua confissão pairou no ar como algo palpável. Eu conspirei com meu filho para destruir o casamento dele. Ofereci a ele $500.000 para que abandonasse a esposa e o filho. Ela engasgou com as palavras. Eu sou um monstro. E ela tem sido extremamente gentil, amável e paciente, apesar de anos de crueldade da minha parte. Ela olhou para Noah dormindo em meus braços. Aquele lindo menino é meu neto biológico, e eu quase destruí a família dele por causa da minha ganância e da minha necessidade de controle. Thomas ficou paralisado, observando sua esposa, com quem era casado há 40 anos, finalmente contar a verdade. Foi nesse momento que tudo mudou. Se você acha que ela deveria perdoar Jared ou terminar o relacionamento, escreva perdoaram ou terminara nos comentários abaixo. Eu realmente quero saber o que você faria nessa situação. E se você estiver assistindo a isso de manhã, à tarde ou à noite, me avise, tenho curiosidade de saber quando as pessoas gostam de ouvir histórias como essa. Agora, deixe-me falar sobre a decisão de Jared. Jared ficou paralisado por um longo momento, olhando entre sua mãe ajoelhada e eu, de pé, ereta, com nosso filho. Então algo mudou em seu rosto, como ver um homem acordar de um pesadelo e perceber o que quase perdeu. Ele caminhou lentamente até mim e então fez algo que eu jamais esperava, ajoelhou-se ao meu lado, sem me tocar, apenas permanecendo ali ajoelhado com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua voz falhou. Eu não mereço perdão. Eu sei disso. Eu te traí da pior maneira possível, não apenas em particular, mas publicamente. Eu ri enquanto minha mãe tentava te destruir. Eu questionei a paternidade do nosso filho quando eu sabia, eu sempre soube que ele era meu. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em meses, viu o homem com quem me casei. Deixei que ela me envenenasse.
O dinheiro, as promessas, as comparações constantes com Isabela, deixei que tudo isso me envenenasse contra a melhor coisa da minha vida, você, Noah, nossa família. Ele se virou para a multidão. Todos aqui, preciso que saibam que ela nunca me traiu, nunca mentiu, nunca fez nada além de me amar e amar nosso filho incondicionalmente. Eu sou o mentiroso. Eu sou o traidor não fisicamente, mas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Eu quebrei meus votos de protegê-la e amá-la. Ele enfiou a mão no bolso, tirou o celular e o ergueu. Mãe, vou apagar tudo, as informações da conta, os e-mails com a Isabela, tudo vai sumir. Ele fez isso ali mesmo, mostrando a todos na tela enquanto apagava permanentemente conversas, mensagens e contatos. Eu escolho a minha família, disse ele, olhando para mim. Eu escolho você e o Noah. Farei o que for preciso, terapia, aconselhamento, implorar pelo resto da minha vida. Por favor, me dê apenas uma chance para provar que posso ser o homem com quem você pensou que se casaria. Em 12 horas, o vídeo viralizou. Esquema milionário da sogra exposto no aniversário do bebê já tinha 3 milhões de visualizações antes da manhã de segunda-feira. A expressão de Margarete virou meme, capturas de tela de sua expressão ao abrir o envelope com a legenda, quando seu plano maligno dá terrivelmente errado. As consequências no mundo real foram rápidas e brutais. Na terça-feira, Margarete já havia perdido 3 grandes negócios imobiliários, avaliados em mais de 2 milhões de dólares. Seu clube de campo revogou sua filiação. O conselho da instituição de caridade que ela presidiu por 15 anos exigiu sua renúncia imediata. Eu me tornei uma pária, disse ela a Thomas quando os papéis do divórcio foram entregues. Ele havia se hospedado em um hotel na noite da festa e não olhou para trás desde então. A família de Isabela se saiu melhor ao se distanciar imediatamente. Victoria Smith foi à televisão local denunciar Margarete e apresentar provas de que haviam sido enganados. Isabela começou a namorar um médico de Boston e, segundo relatos, disse a amigos que havia escapado por pouco de um míssil nuclear com Jared. Mas o apoio mais surpreendente veio de lugares inesperados. 13 mulheres entraram em contato comigo em particular, todas ex-vítimas das manipulações de Margarete ao longo dos anos. Formamos uma espécie de grupo de apoio, nos reunindo para tomar café todas as quintas-feiras, compartilhando histórias e buscando cura. Jared começou a terapia 3 dias depois da festa, terapia individual intensiva com um especialista em relações familiares simbióticas e manipulação. Eu não tinha noção da profundidade da situação, ele me disse depois da 5ª sessão. Estávamos vivendo como colegas de quarto naquela época, ele no quarto de hóspedes, horários agendados para Noah, refeições separadas. A doutora Shen diz que fui programada desde a infância para buscar a aprovação dela acima de tudo, até mesmo acima do bem-estar da minha própria família. As mudanças foram graduais, mas reais. Ele abriu suas próprias contas bancárias, separadas de quaisquer fundos fiduciários familiares. Ele começou a enfrentar Margarete quando ela tentava ligar, sim, ela ainda tentava, apesar da ordem de restrição que acabamos solicitando. 18 meses de terapia individual e de casal o ajudaram a se reerguer e se reconstruir. Mas a confiança não foi totalmente restaurada. É mais como um osso quebrado que cicatrizou, funcional, talvez mais forte no ponto da fratura, mas você sempre sabe onde ela ocorreu. Ainda verifico o celular dele a cada poucos dias. Sei que ele o deixa desbloqueado para mim. Agora temos contas bancárias separadas, além de uma conta conjunta para despesas domésticas que ambos monitoramos. Toda compra acima de $100 exige conversa. Parece restritivo, mas é libertador, sem segredos. Noah tem 3 anos agora, correndo pela nossa nova casa com a confiança de uma criança que nunca duvidou do seu amor. Seus olhos azuis, os olhos da minha avó, brilham quando ele ri, o que acontece com frequência. Ele não sabe nada daquela noite terrível e, se depender de mim, nunca saberá. Às vezes, eu observo jogar e penso na vida que Margarete tentou roubar dele, um lar desfeito, um pai que escolheu o dinheiro em vez da família, uma mãe taxada de infiel. Em vez disso, ele tem pais em terapia que se esforçam diariamente para serem melhores, um avô, Thomas, que está sempre presente e é respeitoso, e até mesmo um fundo fiduciário de Margarete que pagará por qualquer educação que ele desejar, dinheiro que ela nunca poderá usar para controlá-lo, porque eu controlo completamente. Mamãe é forte, disse-lhe ontem, flexionando seus bracinhos depois de me observar mover os móveis. Uma frase tão simples, mas que me fez chorar.
Sim, meu bem. Mamãe é forte. Mamãe ficou em uma sala cheia de pessoas que queriam destruí-la e, em vez disso, destruiu a todos. Mamãe tinha provas. Mamãe tinha evidências. Mamãe tinha uma força de vontade que eles jamais imaginariam. Mas, mais importante ainda, mamãe tinha limites. Tem limites. Sempre terá limites. O vídeo da festa de aniversário ainda circula online, um alerta para alguns. Não se metam com os quietinhos, comentou alguém recentemente. Eles não são fracos. Estão reunindo provas. Margarete assiste ao vídeo às vezes em suas sessões de terapia para processar o que fez. Espero que isso a ajude a se curar. Espero que a ajude a se tornar alguém em quem Noah possa confiar um dia. Mas isso ainda levará anos. Por enquanto, meu filho cresce conhecendo apenas amor, segurança e a certeza absoluta de que sua mãe o protegerá de qualquer um que tente apagar seu brilho, até mesmo da família. Principalmente da família. Obrigado por ouvirem minha história. Se você já precisou impor limites firmes a familiares tóxicos, compartilhe sua experiência nos comentários, precisamos nos apoiar mutuamente. Se você acredita em se defender, dê um like neste vídeo e inscreva-se para ver mais histórias de mulheres que se recusam a ser vítimas. Estou curioso, você acha que eu deveria eventualmente deixar Margarete reencontrar Noah, ou é melhor deixar algumas pontes queimadas? Deixe sua opinião nos comentários.